Olá, bem-vindos ao programa Professor Menino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito e estou aqui sempre com um tema interessante para a sociedade. E hoje nós vamos falar de gastos com o Congresso Nacional. O que funciona, como é que funciona o Congresso Nacional, como é que funciona essa estrutura administrativa. O Congresso Nacional ele foi criado com aquela ideologia de Roma, né, em que o cidadão precisava ser representado por alguém da sua região. Então ele tinha que eleger lá um parlamentar daquela cidade, daquela região, que se destacava até Roma para ocupar a função de deputado, de senador, né? Então essa é a ideia inicial da representação parlamentar do político, né? Dele representar uma região, um estado, né? Um município, né? Uma região específica às vezes, né? Essa é a ideia, né? E aí nós temos hoje aí quase 600 parlamentares, né? Mais de 500 deputados federais e mais de 80 senadores, representando todos os estados do Brasil. E eles votam projetos de lei, eles fazem projetos novos, eles fiscalizam o Poder Executivo, eles trabalham em comissões, né, em Brasília. E por que Brasília? Porque fica no meio do Brasil, né? Juscelino Kubitschek teve a ideia de criar Brasília dentro da estrutura da administração pública, justamente para ficar no meio do Brasil, para que os parlamentares de todo o Brasil tivessem acesso àquela capital da República, que é a capital política e administrativa, né? Dentro disso, hoje, nós temos aí um gasto médio, né? Claro que não dá para falar que são todos, porque a média de gasto de gabinete de cada parlamentar ela é variável, né? Mas nós temos aí uma média de gasto de 1 milhão por mês. O custo de cada parlamentar para o Estado custa, né, para a União, mais ou menos 1 milhão por mês. E aí nós temos 600 parlamentares, quase 600 parlamentares, então nós temos quase 600 milhões por mês em gasto com parlamentares. E aí que eu pergunto, né? Por que tanto gasto, né? E essas despesas muitas vezes são com o quê? Com viagens, com auxílio aluguel, com despesas pessoais de trabalho, né? Enfim, coisas extra, além do salário, além dos cargos de confiança que já tem, né? E aí eu penso assim, 600 milhões quase por mês. O que se daria para fazer com 600 milhões por mês no Brasil, né? Para se investir em saúde, em segurança, em educação? Daria para mudar muita coisa, daria para construir muita escola, daria para construir muito hospital, daria para contratar mais polícia, não é? E é claro, eu não estou falando na extinção do Poder Legislativo, pelo contrário, eu admiro muito a liberdade, admiro muito a democracia e o funcionamento do Poder Legislativo. O que me preocupa justamente é que são os gastos com o Poder Legislativo. Os países de primeiro mundo têm gastos muito menores do que o Brasil com os parlamentares, né? Então, e outra coisa, por que esse número tão elevado de parlamentares, né? Hoje, por exemplo, pode-se fazer reuniões pela internet, pelo Meet, né? Pelo Google Meet, né? Pode-se fazer pela internet. Então, para que tanto deslocamento aéreo, né? Outra coisa, hoje você pode consultar a população que pode manifestar a sua vontade por meio de plebiscito, por meio até de internet, por meio até dos meios eletrônicos. Então nós temos agora uma situação diferente daquela que era em Roma, mas se mantém ainda aquela visão antiga de Roma de ter aqueles parlamentares lá com toda aquela estrutura. Então, isso foi criado por lei, e é claro, o número de parlamentares e os gastos dos parlamentares são todos criados por lei, e só podem ser modificados por lei. Ou seja, só eles mesmos, né, é que podem modificar essa questão dos gastos, dos custos, do número de cargos, dos gastos com verba de gabinete, dos gastos com auxílio aluguel. Eu me pergunto, quando que eles vão mudar e reduzir esses gastos para que esse dinheiro seja usado para aqueles serviços que são essenciais mesmo à população, não é? Porque esses gastos podem ser feitos por parlamentares. Os parlamentares têm que existir
mas não dessa forma, não neste valor, não nessa quantidade. Eu acredito, né, que ao invés de 1 milhão de gastos por mês, 1 milhão de gastos por mês com cada parlamentar, né, é demais. Então, se fosse feito uma revisão nesses trabalhos, se mudasse a sistemática desse trabalho, se mudasse o número de cargos de confiança que tem num gabinete de um parlamentar. Eu não sei se vocês já foram em Brasília, mas eu já morei em Brasília, eu já trabalhei em Brasília também. E às vezes você vai num gabinete de um parlamentar e ele tem lá 25 cargos de confiança e você encontra 1 ou 2 pessoas só no gabinete dele. As outras eu não sei onde estão. Porque o gabinete de um deputado federal é minúsculo, eles são 2 salinhas pequenininhas, né? Eu não estou padronizando e falando de todos os parlamentares. É claro que nós temos parlamentares que são exemplos com a questão de economia de gasto, que gastam menos no seu gabinete. Nós temos parlamentares que são exemplos com a questão dos gastos públicos com contratação de pessoal, que economizam também. Então nós temos alguns bons exemplos no Brasil de parlamentares que seguem o seu mandato, trazendo também economia para o dinheiro público com menos gastos de gasolina, menos gastos com alimentação, menos gastos com viagem, com contratação de pessoal. Mas, infelizmente, é um mínimo de parlamentares, porque a maioria dos parlamentares tem um gasto muito alto, né? E isso, falando 600 milhões, nós estamos falando só de o gasto com cada parlamentar. Não estamos incluindo aí o gasto com toda aquela infraestrutura do Congresso Nacional. Se nós formos contar o gasto com toda a infraestrutura do Congresso Nacional, que lá tem servidores, lá tem toda a parte administrativa do Congresso Nacional, nós vamos passar muito de 1 bilhão por mês com gastos dentro de um Congresso Nacional. 1 bilhão mensal, né? 12 bilhões anual. Podemos chegar aí mais ou menos a 20 bilhões anual, dependendo da média de gastos. Isso é um valor muito alto. Isso pode ser investido em coisas mais importantes para a sociedade. Não há necessidade de se gastar tanto. Dentro disso, o que eu penso é que a sociedade, como um todo, tem que exigir mudanças, né? Mudanças não só no sentido de ideologia política, porque muitas pessoas dentro da política pensam a questão de ideologia e esquecem muitas vezes de administração pública. Nós temos que mudar, primeiro, antes de qualquer tipo de ideologia, nós temos que mudar primeiro o sistema de administração pública. Os princípios da administração pública, da eficiência, da moralidade, né, têm que ser aplicados também ao Congresso Nacional. Esses princípios têm que ser utilizados dentro da administração pública, para que todos os parlamentares, independente de partido, independente de posição ideológica, passem a enfrentar o trabalho da Câmara buscando o quê? Uma economia melhor para quê? Para sobrar. Para aquele cidadão lá que precisa de hospital, que precisa de um médico, lá aquela cidade que precisa de um policial porque tem muita violência, aquela cidadezinha pequena lá que precisa lá de uma escola, e aí a pessoa às vezes tem que andar quilômetros a pé para conseguir ir até a escola, né? A população é muito sofrida com serviços públicos. Existe uma carência muito grande dos serviços públicos. Então, o dinheiro público, ele é uma coisa sagrada, ele tem que ser cuidado, ele tem que ser muito bem controlado e muito bem empregado. Então, o que eu coloco aqui hoje do assunto de gastos com o Congresso Nacional é que o Poder Legislativo, e também se aplica às câmaras municipais, também se aplica às assembleias legislativas dos estados, né, aos deputados estaduais, aos vereadores, né, todos têm que trazer mais economia para o trabalho como parlamentar e buscar práticas de tecnologia ao qual não se gaste tanto com deslocamento de gasolina, com deslocamento de viagem, né? Com esses tipos de coisa que hoje não é uma coisa essencial. Dá para se fazer de uma outra forma. Então nós temos que repensar antes de qualquer tipo de ideologia, e aqui eu não estou falando de política de um lado nem de outro, não estou aqui
defendendo nenhuma linha política. Estou falando de administração pública e de economia dentro da administração pública. Então isso é uma bandeira que eu acho que todos devem defender, independente de ideologia, independente de partido. É o princípio da eficiência dentro da administração pública, dentro das câmaras de vereadores, deputados, federais, estaduais e senadores. Espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. É um assunto que é grande polêmica no país, a questão da política, a questão dos deputados, vereadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, mas é um assunto que nós temos que tratar aqui de forma técnica e jurídica, falando o quê? Dos gastos de administração pública. Essa informação que eu tirei dos gastos com os parlamentares, ela está de forma pública no site da Câmara Federal e no site do Senado Federal. Lá vocês podem encontrar todos os valores que são gastos mensalmente pelos deputados, pelos senadores, com cada Câmara, com cada item que eles gastam, estão lá de forma pública. Então essa informação é uma informação pública que todos podem acessar e conferir, né, o que o seu parlamentar está gastando, o que o Congresso, o que uma Câmara de Vereadores, o que uma Câmara, uma Assembleia de Deputados vem gastando e cobrar, né, melhorias. Espero que vocês tenham gostado, nos sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, na minha página no YouTube. E se tiverem dúvidas, mandem lá para o meu WhatsApp, 519962-20062. Um grande abraço do professor Merino.